Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Welson. Essa é a nossa segunda e última aula da disciplina Teoria Política. Então, basicamente, o que a gente vê em teoria política, como eu disse na aula passada, é o que é política, teorias de Estado, teorias de poder e de governo. Nós vimos, dentre os vários autores que tratam desse tema, nós vimos talvez o principal deles no que diz respeito à criação da teoria política e à documentação da ciência política, que é o Nicolau Maquiavel. Né? Com Maquiavel nós vimos que começou tudo, a ideia de transformar a política numa ciência, ou seja, com causas e efeitos. Isso é muito importante para o estudo, né, para saber que aquilo é uma ciência. E nós vimos o Thomas Hobbes também, que é importantíssimo na questão de entender que antes dos nossos desejos e anseios políticos, nós temos os nossos desejos e anseios naturais, tá bom? Então, para a aula de hoje, nós vamos ver o John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx e o Antônio Gramsci, tudo bem? São autores fantásticos, são autores de uma vasta publicação. Jamais eu pretendo aqui fazer com que essa discussão chegue a um denominador comum ou principalmente que ela se esgote aqui. É impossível essa discussão se esgotar, porque só sobre Marx a gente poderia falar assim por dias e dias, né? Então eu vou tentar, nesse momento de 30 a 40 minutos, eu vou tentar resumir aqui todo o pensamento desses autores. Então, talvez eu pareça rápido, né, em alguns pontos, mas eu preparei os slides para que eles sejam também uma fonte de estudo, tá bom? Não só o material que vocês vão receber, mas os slides também sejam uma fonte de estudo, tudo bem? Então vamos lá. Então, basicamente, o Estado Liberal de John Locke. O direito natural não se restringe à autopreservação, mas tem como objeto garantir a propriedade. Né? O que o Thomas Hobbes dizia? Na aula passada, o Thomas Hobbes dizia que o direito natural era o direito de autopreservação. Então, eu delegava esse meu direito para o Estado. Primeiro vinha esse direito de autopreservação e eu delegava esse meu direito para uma constituição civil que ia cuidar desse meu direito de autopreservação. Porque eu ia delegar, ou seja, eu não tinha mais esse direito natural estabelecido e resguardado. Né? Eu tinha que delegar para outros fazerem. O John Locke dizia o seguinte, não, além dessa autopreservação, eu tenho direito de propriedade. E quando eu falo direito de propriedade, esse termo ele é muito extenso. Direito de propriedade dos meus bens, mas direito de propriedade sobre a minha vida. Então, o conceito de propriedade é empregado em um sentido amplo por esse autor. Propriedade sobre a vida e o corpo e os bens. Então, o meu direito de propriedade ele vai além de um terreno que eu tenha, de uma casa que eu tenha, de um carro que eu tenha. Ele vai sobre a minha vida. A minha vida é propriedade minha, segundo John Locke. O contrato social que marca a passagem do estado de natureza para o estado civil se justifica se e apenas se o estado civil representar uma garantia maior para a preservação da propriedade do que aquela do estado da natureza. Por que esse se, somente se e apenas se? John Locke dizia, se o meu estado de propriedade, o meu natural, não for contemplado, o meu direito de autopreservação, de preservação da minha propriedade, não for contemplado com o estado civil, não vale a pena. Não vale a pena eu abrir mão do meu estado natural para ingressar no estado civil. Os indivíduos devem renunciar e transferir seu poder natural para a comunidade, desde que essa se mostre mais eficaz na defesa da propriedade. Então, segundo John Locke, calma lá.
tem que ter cuidado para, ao delegar o meu direito de preservar a minha propriedade, ao delegar para um Estado civil, eu tenho que ter certeza de que ele vai cuidar melhor do que eu. Que é o que não acontece. Né? Então, as pessoas têm assim, uma ligeira impressão que tem segurança. Nós não temos segurança. Tá bom? Nós não temos. Nós estamos à deriva. Então, faça um teste. Se Deus o livre, você for assaltado em algum lugar, tente entrar em contato com a polícia. Tente encontrar alguém para te socorrer. Dificilmente você vai encontrar. Então, o estado natural, nós deixamos esse direito, nós delegamos para o estado civil, atualmente, e não é garantia. Nós não temos garantia de que somos protegidos. Apenas é legítimo o Estado que garante e preserva a propriedade e, para que o Estado não seja tirânico, a lei deve representar o interesse da maioria. Então, ao delegar isso para um Estado, eu tenho que ter muito cuidado o que esse Estado vai fazer com essa minha liberdade. Tá bom? Então, ao abrir mão da minha possibilidade de autopreservação, de preservação da minha propriedade, ao abrir mão e entregar para um terceiro, eu tenho que ter garantias do que ele vai fazer com isso. Se ele não vai usar para me prejudicar. Como é que eu garanto isso, professor? Com a lei. A lei deve representar o interesse da maioria. Então, por isso que um tirânico, dificilmente ele segue a lei. Tá bom? Quando você vê alguém, às vezes no Brasil mesmo, você vê uma autoridade propondo algo que foge da lei, ele é um discípulo de tirânico, entendeu? Ele é um discípulo de um Estado tirânico. Por quê? Porque quando eu deixo de usar, eu uso a lei para benefício próprio, em detrimento da maioria, esse Estado não vale mais para mim. Esse Estado ele já perdeu o sentido, porque o sentido do Estado, segundo John Locke, é preservar aquilo que eu não consigo preservar. A teoria de Locke, portanto, é liberal, pois traça uma fronteira clara acerca dos limites da atuação do Estado. O Estado tem que agir, porém ele precisa ser melhor do que eu para garantir a minha propriedade. Entendeu? Então, ao delegar isso para o Estado, eu tenho que ter certeza que ele é melhor do que eu. E entre o Jean-Jacques Rousseau, também um autor que escreveu demais, que produziu muita coisa, que serviu como base, dificilmente em um slide eu vou conseguir esgotar o Rousseau. De acordo com Rousseau, a piedade, que consiste em um sentimento humano, natural, para não fazer mal a outros seres vivos, modera o sentimento de autoconservação, contribuindo para pacificar a sociedade. O que muda agora com Rousseau é que Rousseau entendia que o ser humano era bom. O ser humano nasce bom e ele é modificado pelo ambiente no qual ele vive. Então, se o ser humano é modificado pelo ambiente no que ele vive, significa dizer, e ele era bom, e ele é bom, significa dizer que se eu voltar ao estado de bondade desse ser humano, eu consigo pacificar toda a sociedade. E esse estado de bondade do ser humano, ele poderia ser resgatado através de uma sociedade boa. E aí onde entra o grande conflito é que quando eu mudo a minha concepção de homem, eu vou mudar também a minha concepção de Estado. Porque se o Estado é feito por homens, e eu entendo que esses homens, ao nascerem, são bons, significa dizer que eu posso ter um Estado bom. Então eu mudo aquela ideia do Leviatã, eu mudo a ideia do monstro me consumindo. Esse Estado vai ser um Estado bom, ele pode ser. A guerra não surge no estado de natureza, mas já no estado civil, isto é, quando os homens já estão socializados e vivem em sociedades políticas. Então Rousseau entendia que as guerras eram fruto da passagem desse estado natural, que era bom, para o estado civil, que aí sim é um estado ruim, porque ele é feito baseado em interesses não naturais.
O Estado civil se funda no roubo e na farsa, no engodo, na astúcia de poucos para prejudicar pessoas inocentes. A bondade e a piedade natural, a inocência, são paulatinamente perdidas, e quanto mais avança o processo civilizatório, mais corrompido torna-se o homem. Então, Rousseau dizia que o homem nasce bom e vai ladeira abaixo, se transformando no que ele se transforma no final de sua vida, que é um ser egoísta, que é um ser mentiroso, farsante, que vai formar uma sociedade igual. Desse jeito também. O contrato que institui o Estado é uma farsa, o engodo em favor dos ricos e fortes para legitimar a desigualdade e o privilégio. Segundo Rousseau, o Estado é criado por uma elite, vendendo uma defesa dos mais pobres, mas que na verdade se torna o contrário, que é a exploração dos mais pobres para que se mantenha privilégio daqueles que criaram o Estado. No Brasil, recentemente, estou gravando esse vídeo aqui no dia 18/11, no Brasil, recentemente, agora, ontem, em Portugal, nós tivemos ministro do Supremo, que já foi presidente do Supremo, nós tivemos ex-presidente falando do semipresidencialismo, que não seria nem presidencialismo, nem parlamentarismo, seria um semipresidencialismo com um poder moderador, que, segundo esse ministro, nesses últimos anos tem sido o STF, que é um poder moderador. Ressaltando que essa não é a função do STF, um poder moderador, mas, segundo ele, está tendo isso. E aí onde está o problema. Porque se esse poder moderador ele é constituído por 11 ministros que não são votados pela população, geralmente, quando isso acontece, esses ministros não representam os anseios da população de onde eles são moderadores. Esse é o problema. Então, quando se pensa segundo Rousseau, quando se pensa em um Estado, se pensa num Estado de elite para castigar os mais pobres, né? Através dos seus privilégios e assim legitimar a desigualdade. Então, eu estou aqui e isso é legítimo. As leis aprovadas pelo soberano devem ser acatadas pelos súditos, porém, isso não implica na perda da liberdade destes, porque todos participam diretamente da elaboração das leis. Um Estado livre e legítimo é aquele em que os cidadãos participam politicamente das deliberações coletivas. Então, Rousseau aí faz um paralelo entre o Estado autoritário e o Estado livre. O Estado livre é quando eu me sinto representado ou eu participo diretamente da elaboração de leis para que seja um contrato social. O Rousseau critica esse contrato porque ele diz que esse contrato ele é feito de cima para baixo, sem respeitar os interesses da minoria. Professor, mas a gente de 4 em 4 anos não vota para eleger pessoas para representarem os meus interesses? Eu te pergunto, isso acontece? As pessoas em quem você vota representam o seu interesse? Você se acha representado no que tange aos seus interesses coletivos por estas pessoas em quem você vota? E nós temos agora as teorias marxistas, né, do Estado. São teorias marxistas, porque Marx contribuiu bastante nesse ponto. Nos séculos 19 e 20, as relações entre Estado e sociedade civil passaram a ser examinadas a partir de uma perspectiva mais histórica e materialista, que é a ideia marxista, e menos abstrata e racionalista, como havia sido nos séculos 17 a 18, durante a era de ouro do modelo justnaturalista contratualista, que foram esses modelos que eu acabei de dizer. Modelo justnaturalista, são modelos de John Locke, do Hobbes, contratualistas também. De Rousseau. Nasce uma teoria que procura pensar o Estado a partir de sua existência concreta e não dos princípios normativos que justificam sua autoridade. Todos esses autores, dos quais eu falei até agora, foram autores, tirando Maquiavel, foram autores que pensaram num Estado ideal.
partindo de um Estado, claro, que viu, mas um Estado ideal, uma hipótese. Marx diz, não, as teorias, elas precisam ser embasadas em algo concreto, material, histórico. Por que eu tiro o Maquiavel? Porque Maquiavel foi o primeiro a buscar na história, não de forma materialista, mas buscar na história para se fundamentar os seus conceitos. Marx é a questão do Estado. Então, o que Marx diz sobre o Estado, sobre o poder? Marx diz que, se quisermos compreender as relações sociais, devemos partir da sociedade civil, das relações materiais de produção e não dos códigos legais. Então, segundo Marx, avaliar os códigos legais é importante. Mas mais do que isso, eu tenho que avaliar como que aqueles códigos legais são, de fato, implementados na prática. Olhar a Constituição Federal é uma coisa, olhar como ela é feita no dia a dia das pessoas é outra coisa. Marx defende que ela seja feita a análise do dia a dia dela e não no que está na lei. O Estado moderno expressa o domínio de uma classe particular sobre outra, opinião de Marx. A classe que detém o poder econômico, no caso do capitalismo, a burguesia que é proprietária dos meios de produção, reproduz tal poder no âmbito político e cultural. Segundo Marx, a formação do Estado nada mais é do que a junção do poder econômico com o poder político, exercendo uma influência sobre as classes menos favorecidas. O Estado é descrito como um comitê executivo dos interesses da burguesia, isto é, um instrumento de dominação desta classe sobre as outras. A classe que tem o poder econômico exerce influência sobre as outras e, além de influência, exerce poder político e econômico. A teoria marxiana do Estado é, em grande medida, uma teoria da ação, cuja finalidade é a conquista e a dissolução do Estado burguês. Marx foi o primeiro autor a entender que não se deve apenas entender o Estado, como ele se constrói, mas a partir desse entendimento, eu tenho que buscar meios para, através da teoria do Estado, procurar meios para modificar o Estado. Essa questão da dissolução do Estado burguês. Porque, segundo Marx, enquanto eu tiver no poder econômico, o poder econômico exercendo o poder político, eu jamais vou alterar essa engrenagem. Eu vou ter sempre gente lá em cima mandando nos de baixo e, de certa forma, através das leis pensadas por esses, legitimando esse Estado dos demais. Para Marx, a teoria deve não apenas explicar a realidade, como eu acabei de falar, mas também transformá-la. Os filósofos até hoje se limitaram a interpretar o mundo de diversas maneiras. O que importa é modificá-lo, segundo Karl Marx. No universo de Marx, compreender é teoria e agir a praxis. São dois momentos interligados e que se autocomplementam. Então, segundo Marx, eu deveria unir a teoria e prática e formar isso uma maneira de agir sobre a realidade e transformá-la em benefício daqueles que são tão castigados pelo capitalismo, segundo Karl Marx. O Antônio Gramsci, ele tem uma teoria ampliada do Estado. O Antônio Gramsci, ele é, claro, alguém que concorda bastante com o Marx, mas ele, no final da sua teoria, o Gramsci, de certa forma, amplia a visão, discordando em alguns pontos de Karl Marx, né? E dando uma perspectiva de luta de classe bem mais ampla e, na minha opinião, bem mais profunda e difícil de ser revertida. Vou explicar melhor. Para Gramsci, o Estado designa todo o complexo de atividades práticas e teóricas com o qual a classe dominante não somente justifica e mantém seu domínio, mas procura conquistar o consentimento ativo daqueles sobre os quais exerce sua dominação. A questão de Gramsci é muito mais profunda. Além de eu agir, além da sociedade
que detém o poder econômico e político, agir sobre os demais com esse poder todo, com essa dominação, ele tenta e consegue o consentimento dessas pessoas, e essas pessoas acabam defendendo esse Estado, esse modelo, porque isso é passado através de escolas, universidades, cursos, e etc, etc. Então, isso é disseminado culturalmente de tal maneira que a pessoa se sente bem em fazer parte daquele Estado e ainda defende. Gramsci distingue duas dimensões do Estado. A primeira, a sociedade política, e a segunda, a sociedade civil. A sociedade política corresponde aos aparelhos e funções que, convencionalmente, definem o Estado, como burocracia, exército, política, instituições jurídicas e etc. A sociedade civil, composta por associações, escolas, imprensa, família, igrejas, e que funcionam para reproduzir o poder da classe dominante no âmbito cultural e moral. Eu tenho o aparato burocrático do Estado, como uma sociedade política, e tenho tudo aquilo que segue essas diretrizes, culturalmente falando, como sociedade civil. O domínio de classe não se funda exclusivamente na posse do aparato de Estado. Esse tópico ele representa o coração da teoria de Gramsci. O domínio de classe não se funda exclusivamente na posse do aparato de Estado, nos meios de coerção, mas, e talvez, sobretudo, se considerarmos o Ocidente, nas instituições da sociedade civil que organizam o consenso social em que a classe dominante exerce sua hegemonia e se reproduz enquanto tal. Televisão, escolas, nós estudamos no currículo da escola o quê? Aquilo que o poder maior decide que devemos estudar. Quem está lá, segundo Gramsci, é a elite econômica e política. Ela decide o que aquele mais pobre cidadão tem que ensinar para o seu filho na escola. Então, através disso, eu formo uma hegemonia que vai fazer com que esse cidadão, no futuro, seja um cidadão alinhado a esse padrão de sociedade. Tá bom? A imprensa e os meios de comunicação, por exemplo, exercem grande influência política, pois difundem visões de mundo de acordo com seus interesses. O poder hegemônico sobre a sociedade civil é muito mais duradouro e estável do que um poder fundado exclusivamente na posse dos instrumentos de repressão. Segundo o Gramsci, não é o exército, não são as forças armadas que exercem essa ideia da opressão. É mais grave, são os meios de comunicação, escola, a sociedade que o Gramsci chama de sociedade civil, que exerce esse poder cultural, convencendo essas pessoas de que aquilo é certo, é bom, é justo e deve continuar. Aí a diferença para o Karl Marx. Karl Marx defendia que a classe operária iria, através da revolução, tomar o poder. Gramsci dizia que nem que isso só por si só não seria suficiente para que acontecesse a grande transformação ou a revolução. Nós teríamos que ter uma penetração das ideias marxianas, das ideias marxistas, na cultura de um país, para com o tempo, mesmo não subindo ao poder, as pessoas começassem a se acostumar com aquela ideia de justiça, mesmo sem estar vindo de cima para baixo. Max Weber, o Estado moderno e a dominação racional legal. Vou falar rapidinho aqui do Max Weber, porque ele diz que nós temos 3 formas de exercer o poder. Né? Segundo Weber, o Estado tem a exclusividade da força. O Estado pode matar, claro, qualquer um, claro que tem justificativa e tudo mais, mas o Estado pode agir de força sobre qualquer um, dentro da legalidade.
Ninguém mais pode fazer isso. Você não pode dar um tapa em alguém, agir de força, prender alguém. Não. Você está agindo dentro da ilegalidade, ou fora da legalidade. O Max Weber diz que o Estado ele é o único que exerce a força dentro da legalidade. Quais são os tipos de dominação legítima? Tradicional, baseia-se nos usos e costumes legados do passado e que garantem estabilidade àqueles que exercem o poder. Carismática, se baseia nas qualidades pessoais do chefe ou governante, afeto, na mobilização das emoções. Dominação racional legal, se fundamenta na crença da validade da lei. Através desses 3 pontos, o Estado exerce a dominação sobre os demais. Forma de atuação do Estado no domínio econômico. Nós temos algumas formas de atuação do Estado. Nós temos o Estado como regulador. O Estado como regulador atua basicamente elaborando normas, reprimindo o abuso do poder econômico, interferindo na iniciativa privada, regulando preços, controlando o abastecimento. No artigo 174 da Constituição Federal, né, como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo, planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Nós temos o Estado executor, atua de fato como exercente de atividades econômicas. O Estado intervém diretamente na economia, na qualidade de Estado empresário, executando atividades estritamente econômicas ou prestando serviços públicos, comprometendo-se com a atividade produtiva. Nós estamos vendo o Correio aí, o Estado brasileiro quer vender o Correio para a iniciativa privada, porque julga que não precisa executar aquele serviço e ele pode delegar, ele pode descentralizar aquilo da administração pública e jogar para a administração privada. Podem ocorrer 2 tipos de exploração da atividade econômica: a exploração direta e a exploração indireta. A direta: o Estado pode explorar a atividade econômica por intermédio de um de seus órgãos internos, né? Isso acontece, eu acabei de falar um. E a exploração indireta: o Estado cria pessoas jurídicas a ele vinculadas e com atribuições destinadas à execução de atividades mercantis. Nós temos também um outro modelo, que é o Estado neoliberal, que ele exerce basicamente a privatização de empresas estatais, fim à regulação excessiva de empresas privadas, deixa um pouco mais solta, ampla abertura ao mercado estrangeiro. Nós estamos vivendo algo parecido com isso no Brasil atualmente. Tomada de medidas para garantir o livre funcionamento do mercado. O governo Bolsonaro está fazendo demais isso, olha, tentando privatizar as empresas, tentando desregular mais o mercado, deixar o mercado mais aberto, abrir para a iniciativa privada estrangeira. Limitação à atuação dos sindicatos e dos direitos trabalhistas também faz isso. Redução das despesas do próprio Estado, incluindo a redução de gastos com medidas sociais. E aí você pode criticar o governo Bolsonaro o tanto que você quiser, mas houve sim uma redução da máquina, do gasto com a máquina. Se você quiser buscar em algum site na internet, você pode fazer isso tranquilo, quanto que o Brasil gastava e quanto que gasta atualmente. Isso é bom, professor? Não estou aqui para julgar se é bom ou ruim. Eu estou para dizer que é um fato. No que isso vai dar, isso depende muito, mas é um jeito de administrar. E aí, por último, nós temos o Estado brasileiro, né? A gente está terminando. O Estado brasileiro, como que ele se comporta? Então, a Constituição de 88 se baseia nos princípios do Estado social. Isto é, atribui ao Estado brasileiro não apenas as funções tradicionais, tais como a administração da justiça, a política macroeconômica, os órgãos de segurança, que é a polícia, exército, mas também a garantia dos serviços sociais, tais como saúde, previdência, educação e habitação. Então, qual é o Estado brasileiro? É um Estado social, que rege a administração pública, mas também se preocupa em oferecer à população, ou deveria se preocupar em oferecer à população serviços sociais. O plano de reforma, e aí onde entra o assistente social, no entendimento de tudo isso, para saber de qual estado nós fazemos parte.
O plano de reforma do Estado, implementada no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, começou em 95, depois chegou até 98, esse modelo. Ele foi até 2002. Foi uma tentativa nesse sentido de flexibilizar a máquina pública e torná-la mais eficaz na provisão dos serviços, ainda que os resultados não tenham sido como os esperados. E aí, além de eficaz, eu colocar aqui eficiente, a tentativa de deixar mais eficiente. Então, qual a diferença de eficaz para eficiente no poder público? Eficaz é quando eu faço o trabalho. Eficaz é quando eu realizo o trabalho e faço com que ele chegue até o destinatário. Eficiente é quando eu faço o trabalho, ele chega até o destinatário, mas de maneira mais inteligente, econômica. Eu gasto menos para chegar lá. O que diferencia eficaz de eficiente é que o eficaz chega lá, mas eu não tenho controle nos gastos. O eficiente chega lá com controle nos gastos, de forma mais econômica e assim de forma mais de menos pesada para o Estado. Um dos maiores por isso que na Constituição Federal nós temos os princípios da administração pública, né? Que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, né? Isso tudo, e a publicidade. E o Fernando Henrique Cardoso, em 98, criou o E. Então nós tínhamos um LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, sem o E. E aí ele colocou o Ezinho lá no final, ficou o LIMP com o E, que ele acrescentou a eficiência. Então, desde 98, o Estado brasileiro se comprometeu, ou tentou se comprometer em ser mais eficiente, ou seja, atingir o objetivo gastando menos. O maior desafio hoje é esse, né? Um dos maiores desafios para o Estado brasileiro na atualidade, portanto, consiste em reorganizar o Estado para torná-lo mais eficiente e mais republicano, isto é, melhorar a qualidade dos seus serviços e orientá-lo para a provisão do bem público, em vez de interesses particulares e corporativos. Então aqui uma constatação. O Estado brasileiro precisa ser mais eficiente, ele precisa, junto com a sua burocracia, mas deixar o Estado mais eficiente, ou seja, chegar lá na ponta com qualidade e também com economia. Por outro lado, nós precisamos voltar ao primeiro ponto que eu falei na aula passada. A política é a arte de cuidar dos outros, do interesse público, da polis, e não de interesses particulares e corporativos. Então, o Brasil é um Estado social, mas que ainda é muito corporativo e pensa muito nos interesses particulares, dos partidos políticos, dos políticos e etc. Nós precisamos pensar como o termo foi cravado na Grécia Antiga. Pensar na polis, pensar politicamente, porque o contrário disso é ser idiota. Muito obrigado, viu? Até a próxima, vocês receberão também essa aula para complementar a primeira, junto com o material da disciplina e a avaliação. Até a próxima, se Deus quiser.